Olá, olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal da Suno Notícias, do canal da Suno Research. Eu sou Carlos Cauti, sou editor do portal Suno Notícias. E estamos aqui hoje para falar de uma empresa que eu sei, uma das queridinhas de vocês, nosso público, porque eu sei que vocês mandam sempre perguntas, né, leem as matérias com mais frequência. Estamos falando da EDP, né, Energias do Brasil, na verdade, Energias de Portugal, né, como o acrônimo indica. E vamos falar hoje com um dos diretores da EDP, o CFO da empresa e também responsável pelo RI, o Henrique Freire. Muito bem-vindo, Henrique. Muito obrigado por estar conosco hoje. Muito obrigado, Carlos. Prazer estar aqui com todos e poder aqui falar um pouco sobre a EDP e a nossa presença no Brasil. Estamos aqui disponíveis, estou aqui disponível com total coisa, assim. Acho muito interessante essas vossas conversas, acho que são muito esclarecedoras, falando diretamente com os responsáveis e, portanto, acho que aqui sem filtros estamos aqui para falar. Ótimo, ótimo, assim que a gente gosta, sem filtro, direto ao assunto, né? Então, vamos falar um pouco dos resultados, né, da EDP no ano passado, né? 2020 foi um resultado melhor do que 2019, né? Mesmo sendo um ano, a gente sabe, muito complicado por causa da pandemia, né, complicado para todo o mercado em geral. A EDP teve um lucro total de 1,5 bilhão de reais, somando o ano inteiro, avanço de 12,7% comparado com o ano anterior. Quais foram as estratégias da empresa que conseguiram obter um resultado tão interessante? Era algo que vocês esperavam, mesmo em um ano de pandemia? Pronto, realmente quase que parece uma coisa meio estranha, não é? Quer dizer, nós num ano tão complexo acabámos por ter um resultado superior ao de 2019. E, portanto, enfim, acho que numa primeira apreciação, acho que foi enfim, pode parecer quase estranho, mas foi fruto de muito trabalho e de muita resiliência da companhia. Talvez explicar aqui um pouco o sobrevoo sobre os nossos negócios. Nós temos um negócio de distribuição bem relevante, com a presença no Espírito Santo e em São Paulo, no Estado de São Paulo, portanto uma distribuição no Estado de São Paulo e outra no Espírito Santo. Temos também uma participação minoritária de 30% em Santa Catarina, na Celesc, mas é minoritária, não consolida nos nossos resultados, mas, quer dizer, por equivalência patrimonial, reconhecemos o resultado de Santa Catarina. Depois temos um negócio de geração hídrica, que temos ativos um pouco espalhados pelo Brasil, portanto, temos ativos hoje no Tocantins, Lajeado, outro que é Enerpeixe, Energeste, no Espírito Santo. Depois temos mais 3 ativos, esse é em joint venture com a CTG e um deles com Furnas, que é Jari Cachoeira e São Manuel. Portanto, são um conjunto de ativos hídricos. Temos uma usina térmica a carvão em Pecém e temos um conjunto de linhas de transmissão que ainda estão numa fase de construção. Temos hoje 3 lotes em operação e temos mais 3 lotes em construção. E, portanto, já uma fase final da sua construção, mas, portanto, este é basicamente aqui o nosso resumo deste portfólio. Este portfólio, cada negócio tem um pouco uma reação um pouco distinta a cada, digamos, à problemática que houve do ano de Covid. O Covid afetou naturalmente todos os negócios do Brasil. Acho que o setor elétrico não é exceção. Primeiro afeta porque, obviamente, na força de trabalho, nas pessoas, portanto, há uma preocupação das pessoas. As pessoas estão, enfim, a vossa força de trabalho, e nós tivemos, desde a primeira hora, proteger as pessoas, isso acho que foi um ponto bem importante. Portanto, instaurámos muito cedo o trabalho remoto, práticas muito restritas até de contactos, portanto, fizemos uma política portanto, muito rápida de reação. Mas depois temos, obviamente, também há um impacto que tem a ver com o mercado, na distribuição, obviamente, no mercado, a quebra da economia, da quebra no sentido da queda do PIB, arrasta com si menor consumo de eletricidade e o negócio de distribuição está exposto a esse risco. Portanto, beneficia quando o mercado sobe e ele é mais afetado quando cai, e, portanto, isso naturalmente também foi um fator de impacto. Depois eram outros fatores que nos preocupavam realmente. E quando chegámos ali a abril, eu confesso que havia ali fatores que me preocupavam muito na distribuição, nomeadamente os temas de inadimplência,
muita gente com pouco emprego, pouca visibilidade sobre as questões do auxílio emergencial na altura, e, portanto, nessa altura havia uma preocupação grande sobre isso. E, portanto, esse é um impacto direto. Depois, o negócio hídrico é um negócio que tem um impacto mais de segunda ordem, porque o consumo de energia ao cair, ele altera, digamos, o perfil de preços e de expectativa de preços que se tem para o próprio mercado. E como você tem um conjunto de posições, tanto em comercialização como na venda da sua própria energia, que de repente podem ser afetadas. Você pode ter posições longas, o preço cai, é afetado, pode ter posições short, que é beneficiado, movimentos desses. Portanto, obviamente que nós também fomos afetados, e se vocês, por exemplo, vissem os nossos resultados das hídricas no primeiro semestre, são até relativamente, não sei se ruins é a palavra, mas sofremos com esses resultados, foram piores do que era o nosso orçamento, que eu posso dizer. Positivos, mas piores. Portanto, era preciso rapidamente reagir a esses resultados e reposicionar as posições e fazer esses movimentos. Os negócios são a transmissão e a própria geração térmica, pela natureza dos contratos, são um bocadinho mais resilientes. A geração térmica, ele é um contrato como se fosse um PPA, portanto, um contrato de venda de energia, mas com valor fixo, em que o custo de energia, digamos, há um offset do custo de energia, portanto, nós recebemos uma renda fixa para estar disponíveis para o sistema. Isso, quando somos chamados a despacho, a gerar energia, temos uma compensação do custo que temos, mas de resto temos uma remuneração essencialmente fixa. Portanto, é uma questão com parâmetros de qualidade, de eficiência, há uma série de parâmetros, fórmulas paramétricas relativamente exigentes, que nós no início até não cumpríamos, mas que hoje cumprimos plenamente. E, portanto, a afetação do tempo do negócio de P100 é menor. Mas, portanto, resumindo aqui um bocadinho a ópera, neste bolo todo dos nossos resultados, portanto, nós sentimos este impacto logo ali em abril, portanto, reagimos de forma rápida, reforçámos o nosso caixa imediatamente para prever riscos de liquidez. Isso foi um ponto muito importante. Reposicionámos os nossos portfólios de energia para o segundo semestre. Aliás, esses resultados viram-se de forma muito marcante, tanto na nossa hídrica como na nossa comercializadora, com resultados muito positivos no último trimestre. Portanto, isso permitiu-nos realmente ter um impacto, um resultado melhor. Enfim, e portanto isto há uma forma. A transmissão teve um atraso na execução da obra, pronto, obviamente, que em relação ao previsto. Nós temos um histórico de entregar obras muito antes do prazo, fizemos isso nas hídricas, estamos a fazer isso na transmissão. Todas as obras que entregámos até agora foram antes do prazo, digamos, no orçamento e antes do prazo. E aqui tivemos um impacto de 2-3 meses. Levávamos nos lotes que tínhamos em construção, digamos, tínhamos uma folga de entre 10 e 15 meses, face ao que era, digamos, as metas da ANEEL, era a folga que nós levávamos, e atrasámos, perdemos ali uns 2-3 meses, conforme o lote, perdemos 2-3 meses nessa execução. Mas que não afetou, é uma afetação reduzida. Mas, portanto, dito tudo isto, depois veio também, digamos, questões como, por exemplo, o auxílio emergencial, a iniciativa do Governo, que eu acho que acabou por ter um efeito positivo nas questões de inadimplência, que era uma grande preocupação, porque, aliás, as companhias foram, num dado momento, impedidas de fazer cortes de fornecimento, que é um instrumento, obviamente, fundamental para garantir que digamos, a conta paga. Exato, que há adimplência e não inadimplência, exatamente. Mas quando fomos limitados nisso, enfim, por questões até de segurança e também e, portanto, isso foi uma preocupação. Mas o que é certo é que as pessoas continuaram a pagar a conta de energia, na grande maioria, quer dizer, obviamente que essa variável tem uma certa degradação, mas é uma certa degradação, nada descontínuo, não há nenhuma descontinuidade, uma ligeira. Estes efeitos todos combinados e tudo isso, nós tínhamos tido revisões tarifárias em 2019 muito positivas nas distribuidoras, com reconhecimento da nossa base de ativos. O ano de 2020 é o ano full, onde o impacto é registrado de forma inteira nas nossas contas de 20, e isso em conjunto com outros eventos permitiram-nos apresentar uma variável portanto, uns resultados acima. Por exemplo, os nossos custos operacionais em termos nominais ficaram abaixo do ano passado. Excluímos aquilo que são novos negócios, como por exemplo solar, onde estamos a crescer, mas conseguimos não só
digamos, parar o consumo de custos, de reduzir os nossos custos, nominalmente, não em termos reais, mas mesmo nominalmente conseguimos reduzir os nossos custos. Ou seja, uma política muito austera, muito exaustiva. Nós fizemos dezenas e dezenas de pequenas iniciativas, digamos, de preservação do caixa, e isso permitiu-nos, acho que alcançar um ano 2020 de uma forma que eu classificaria como boa. Desejaríamos que o ano tivesse sido diferente, obviamente. Foi um ano terrível para tudo, para o efeito social das nossas próprias pessoas, o trabalho remoto, que é uma coisa que funciona para as áreas administrativas, mas obviamente nas áreas operacionais as pessoas tiveram que ter, não podem, não é? Portanto, isso obrigou um grande esforço das nossas pessoas e que eu, enfim, estou-lhes muito grato por isso. Acho que foi um ano de muita resiliência pela companhia e pela sociedade em geral. Acho que isso nós somos parte. Agora, e olhando para esse ano, né? Já estamos no final de março, 2021 já estamos no final do primeiro trimestre, né, de 2021. Qual é que é a perspectiva para 2021, em um ano onde a pandemia não acabou, ainda estamos em restrição muito parecida com aquela do ano passado, e há algumas dúvidas sobre a economia brasileira como um todo. Qual é a visão da EDP sobre 2021? A ver, eu acho que nós temos que ser cautelosos neste momento, quando colocamos aqui previsões. Eu, por natureza, tenho uma atitude mais positiva do que negativa, mas eu acho que nós temos que esperar pelo melhor e estar preparado para o pior nestas situações. E nós temos uma política, primeiro, muito cautelosa, por exemplo, em termos de endividamento, às vezes até um bocadinho criticados. Nós trabalhamos com níveis de alavancagem inferiores à média do mercado, do nosso setor, e, portanto, porque nós atribuímos sempre estes fatores de disrupção importância, e, portanto, achamos que esse é um tema importante, e, portanto, o mercado, por melhor que nós façamos a nossa parte, por melhor que nós possamos gerir os nossos ativos, estamos enquadrados no mercado, e o mercado, tanto em termos globais como locais, pode sempre ter, em dados momentos, certas flutuações, e se nós estivermos ali com dívidas muito apertadas, com cenários de alavancagem exagerados, é sempre um perigo. E, portanto, esse é o primeiro ponto, é a tranquilidade. Portanto, avançamos para esta, digamos, segunda fase da crise, segunda onda, já não sei bem qual é a onda em que estamos, se é a segunda, se é a terceira, se é a coisa já se fala com uma nova estirpe, enfim, todos esses problemas, o problema de um lockdown que provavelmente, enfim, que se está estendendo, de uma, digamos, uma óbvia desaceleração da economia, portanto, uma contração da economia. Portanto, enfim, nós temos de estar preparados. Mas eu diria que a nossa expectativa é de muita cautela. Portanto, nós entendemos que o nosso negócio é razoavelmente resiliente, pelas questões que eu referi em relação a 20. Chegámos, de alguma forma, a 2021, bem, quer dizer, chegamos ao início desta segunda onda, acho que de uma forma, digamos, sólidos, com um balanço sólido. O nosso portfólio de negócios, como eu expliquei há pouco, quando explicava os resultados de 20, é bem equilibrado e, portanto, eu acho que mitiga muito o risco eventualmente, uma pandemia. Portanto, eu vejo o setor como defensivo num momento como este, e, em particular, o setor de eletricidade até com possibilidades de valorização. Nós continuamos a executar a nossa estratégia, portanto, continuamos a executar os ativos que estamos a construir. Vamos eventualmente a operações de M&A, também estamos atentos a mercados de M&A, portanto, continuamos a executar a nossa estratégia. Nós não estamos hoje, digamos, paralisados a ver o que é que vai acontecer. O Grupo EDP está no Brasil desde 1995. Eu próprio estou no Brasil há 10 anos, não deu para pegar o sotaque, mas acho que já para entender um pouco da realidade brasileira. E nós já vimos que, obviamente, que quando se está desde 1995, há mais de 25 anos no Brasil, eu acho que já vimos muita coisa. Já passámos pela história recente do Brasil, né? Por muita turbulência, momentos mais complexos, portanto, enfim, eu acho que se é a coisa que aprendemos é de não ser exageradamente otimistas em momentos em que todo mundo é muito otimista em relação à economia brasileira, e não sermos demasiado pessimistas em relação à economia brasileira, quando todo mundo parece que de repente descobriu que existe uma coisa que é risco. Acho que o risco
tem que se ser sério, tem que se reconhecer o risco, tem que se ter um balanço adequado ao risco do Brasil. Acho que esse é um ponto muito importante, entender como é que funciona o mercado de dívida no Brasil, a volatilidade que temos, os cenários de volatilidade que temos face ao dólar, face às taxas de juros, e temos que estar preparados para isso e não achar que isso é, digamos, não se pode falar em finanças de azar. Azar é sempre parecer um cataclismo, coisa com... Mas estes movimentos que temos são movimentos normais, são coisas que acontecem, estão dentro dos parâmetros de risco que nós temos que os prever. De alguma forma, temos que estar preparados para eles. Portanto, eu posso, enfim, assegurar de alguma forma que essa é a nossa, é para isso que estamos. E, portanto, nós estamos à espera de um resultado de 21 interessante, mesmo para o primeiro trimestre. Acho que os resultados também, enfim, eu acho que temos o curso normal dos nossos negócios a evoluir, estamos a executar a nossa estratégia e, portanto, eu acho que isso é o fundamental. Agora, antes de entrar em dois assuntos que você falou que são bem interessantes, questão de M&A, né, e questão das hidrelétricas também, eu queria perguntar, então, sobre a atuação da IDP nesse ano. Vocês estão prevendo uma maior expansão de atividades. Nos últimos meses, vocês compraram várias linhas elétricas, se expandiram em estados mais periféricos, né, no Maranhão, entre outros, né? Vocês, então, esse ano, prevêem uma expansão das atividades da IDP em volta, no Brasil afora, prevê a construção de novas plantas? Qual que é o plano para 2021 em termos de investimentos para a IDP? Portanto, eu acho que há aqui basicamente, eu diria talvez 3 frentes aqui de investimento. Nós temos a nossa, nas nossas distribuidoras, nós vamos continuar a investir no melhoramento da nossa rede, trazendo o melhor serviço aos nossos clientes e, portanto, melhorando os parâmetros de qualidade da nossa rede. E, portanto, esse é um ponto crítico e, portanto, nós esperamos este ano atingir, digamos, níveis recorde de investimento na distribuição. Portanto, acho que isso é continuando a fazer isso, com o melhoramento da rede. Portanto, isso é um ponto fundamental. Portanto, esse acho que é um ponto muito importante na distribuição. A distribuição é um negócio que se tem que investir para melhorar, automatizar a rede, trazer otimizações, e portanto eu acho que tudo isso a prazo faz muito sentido. Faz sentido para as populações que nós atendemos, como faz sentido para o negócio, coisa como negócio. Portanto, acho que esse é o futuro. Quer dizer, uma rede sucateada não pode ser interessante no curto prazo, mas no prazo não é uma boa ideia. Portanto, essa é para nós uma peça fundamental de continuar a crescer nos nossos ativos. Depois temos a transmissão. Nós temos este ano lotes importantes para concluir. Temos um lote em Santa Catarina que devemos estar concluindo e um lote entre São Paulo e Minas Gerais que também estaremos em conclusão. E, portanto, esses serão concluídos mais no segundo semestre. Portanto, o São Paulo e Minas Gerais mais para o final do ano e São Paulo e Minas mais no terceiro trimestre. O de Santa Catarina, desculpe. E, portanto, esse é um ponto fundamental. E estamos também aí, iremos participar nos leilões de transmissão. Haverá um leilão agora no final de junho, e deverá haver outro no final do ano, que assim não tem data certa, mas deverá continuar a coisa, e aí iremos participar nesses leilões de transmissão. Depois, outra frente é em solar distribuído. Portanto, em termos do solar, vamos lá ver, não estamos o nosso foco é mais o que se chamaria B2B, portanto, business to business, portanto, solar de alguma escala e, eventualmente, até utility scale. E utility scale, estamos a falar acima de 20 mega, seria um utility scale. Nós temos um plano agressivo de crescimento em solar, achamos que o solar é uma oportunidade no mercado brasileiro. É incontornável, será uma incontornável na matriz energética brasileira, maior presença do solar. Obviamente ainda tem uma certa estabilização da regulação, ainda tem um processo que às vezes tem uma mídia um bocadinho forte para um lado ou para o outro, mas eu acho que, passando um bocadinho agora o fervor do momento, eu acho que o solar é algo muito estratégico e, portanto, nós continuaremos a investir fortemente em solar. Temos esse plano, obviamente, dentro dos nossos parâmetros de rentabilidade. Então, vamos falar um pouco da questão das hidrelétricas, né, que você citou pouco antes. No Brasil, há alguns sinais de alerta sobre as hidrelétricas cujo nível aparentemente não estaria suficiente, né, porque não teria chovido o suficiente ao longo desse começo do ano. Vocês da IDP estão monitorando isso? Tem alguma preocupação no nível das hidrelétricas? Vamos ver,
o período úmido no Brasil tem sido, há alguns anos, já sempre um pouquinho mais instável do que a série histórica. E, portanto, nos nossos modelos, nós de alguma forma já antecipamos que não existisse tanta chuva, e, portanto, com esse nível já... Portanto, eu diria que não estamos surpreendidos com esse cenário em relação à nossa perspectiva. Mas, obviamente, que é sempre o nível hoje de... O próprio... Há muita capacidade hídrica que entrou no sistema com pouca capacidade de armazenagem, pela natureza com que essas barragens foram feitas. Portanto, são barragens mais de fio d'água do que propriamente com grandes reservatórios, e, portanto, isso traz maior volatilidade a essa variável. Portanto, ele depende mais da época de chuvas de cada ano. A natureza é assim do que era-se quando olhamos para uma série há 20 anos atrás. Portanto, essa capacidade, isso é por uma opção ambiental que não está incorreto, digamos, dessas novas barragens, e, portanto, isso é algo que está correto. Mas isso, obviamente, que traz essa volatilidade maior, e, portanto, obviamente, que é sempre uma preocupação grande, e até se pode questionar se algumas dessas flutuações têm a ver com flutuações um bocadinho mais, enfim, climáticas, do que propriamente só do ano, não é? Ou se algo um bocadinho mais sustentável. Mas pronto, enfim, eu acho que não seria tão dramático. Eu acho que nós temos que olhar isto numa perspectiva aqui, portanto, acho que com um certo pragmatismo, e, portanto, na nossa visão, não era inesperado, digamos, esses resultados. Obviamente que o facto da economia também não ter ido muito bem ajudou até a segurar um pouco portanto, se nós tivermos muito pouca chuva e muita economia, aí sim temos um problema. Perfeito, perfeito. Então, claríssimo, não temos riscos, por enquanto, pelo menos, nesse aspecto. Agora, pegando o gancho que você falou da questão ambiental e da questão da economia verde, né? A IDP também é em primeira linha na questão da economia verde, economia sustentável. Vocês estão desenvolvendo agora um avião elétrico junto com a Embraer também, né? E queria te perguntar, quais são as diretrizes aqui no Brasil, da EDP no campo da energia verde, além da questão com a Embraer, por exemplo, incentivo a carros elétricos, ou, não sei, além da questão solar, quais são as diretrizes nesse âmbito para a EDP no Brasil? Deixa-me só dar um enquadramento. O grupo EDP estabeleceu agora digamos, um realinhamento estratégico global, onde entende que há algumas plataformas de crescimento, é que a sua principal plataforma de crescimento é a plataforma de energias renováveis. Portanto, esse é o ponto fundamental. No que toca à EDP Brasil, a EDP Brasil é uma empresa, portanto, existe a EDP Renováveis, que é uma empresa cotada em Madrid, portanto, que tem desenvolvimento solar e eólico, mas nós, na EDP Brasil, portanto, somos também uma empresa que é irmã da EDP Brasil, nós temos um foco em energia solar, portanto, um desenvolvimento de energia solar, que eu estava a referir. Portanto, nós estamos com uma intenção de investir até acumulado nos próximos anos até 1 giga em energia solar. Portanto, é muita energia solar que nós acreditamos que é possível vir a agregar ao nosso portfólio. Portanto, esse é um ponto fundamental. E depois temos outras linhas de atuação que têm a ver com, enfim, que não dependem só de nós, que são obviamente feitas ou em parceria, ou dependem de outras atividades, mas que nós achamos muito interessantes e que têm a ver com a mobilidade elétrica como um todo. Primeiro, ser um player em mobilidade elétrica, portanto, esse é um ponto, é uma unidade de negócio que nós temos, uma unidade de negócio, obviamente, com caráteres embrionários. Nós inauguramos até a primeira viagem de São Paulo e o Rio de Janeiro num carro elétrico. Portanto, essa foi o coisa, e ajudámos a colocar esses postos de abastecimento. Portanto, é possível fazer isso. Estamos a estender uma série de postos de abastecimento e de carregadores pelo Estado de São Paulo, em conjunto com outras empresas, no consórcio. Portanto, também estamos a liderar esse projeto. Portanto, a mobilidade elétrica para nós é algo que eu acho que é incontornável, será incontornável. E, portanto, isso é um ponto que será incontornável. A extensão da mobilidade elétrica, óbvia, obviamente, dos carros, obviamente que pode haver em outros segmentos, nomeadamente as questões da aviação, que poderão passar por aí, e, portanto, aí estamos ainda um pouco no campo da investigação. Nós temos uma área de investigação e de venture capital muito ativa, temos estado a identificar uma série de iniciativas, de novidades no mercado, queremos estar na vanguarda.
E essa é uma delas, obviamente com um grande player, como com a Embraer, que é um especialista. Nós somos os especialistas de energia, eles são os especialistas de aviação, e, portanto, é nesse sentido que entendemos que faz sentido essa união de esforços. Mas, obviamente, que ainda é num campo de uma exploração, de uma, digamos, algo novo que virá por aí. Mas que é incontornável essa questão da mobilidade elétrica, será, o meu entender, será absolutamente incontornável, mesmo no Brasil. Perfeito. Então, vamos aguardar novidades, né, nesse aspecto da energia elétrica, da mobilidade elétrica aqui no Brasil. Eu tive o prazer de conhecer o responsável da EDP, do Venture Capital, que, por sinal, é italiano como eu, então tem um pouco de Itália também na questão, na EDP, na Venture Capital da EDP. Gente, nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Teria muitas outras perguntas para o Henrique Freire, CFO e responsável pela RI da EDP, mas, infelizmente, vamos ter que deixar para uma próxima ocasião. Com certeza, vamos reiterar o convite para o Henrique, mas agora, muito obrigado para o Henrique Freire por ter estado conosco hoje. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Foi um prazer tê-lo conosco e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui no canal do Suno Notícias e da Suno Research. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma iOS ou Android. E nosso site, suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizado sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.